Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sou divulgações e resgates paranormais de Paulo Felipe Surté. Vim aqui a divulgar o canal Narrador de Sonhos. Se inscrevam, toque o sininho para notificações, deixe seu like, comente, compartilhe. Gratidão a todos, obrigado pela visita. Aviso: esse relato foi enviado e narrado por um seguidor do canal. Boa noite, mano. Vou te passar o relato dos 4 juízes, tá? Há alguns anos atrás aí, cara, eu tava. Tipo assim, era tarde, coisa de 1 hora da tarde. Eu deitei, eu apaguei depois do almoço. Cara, eu não vi dormindo, mas tudo bem. Aí eu acordei porque alguém bateu na porta. Aí quando eu abri, minha mãe falou assim: tinha um amigo meu, da empresa que eu trabalhava, me esperando. Precisava conversar comigo. Eu pedi pra ele entrar. Veio até meu quarto, a gente começou a trocar uma ideia. Só que eu achei estranho porque tava vestido uma roupa, cara. Um macacão de couro, marrom, como se estivesse trabalhando, mas não numa empresa, um outro tipo de trabalho, como jardineiro. Só que a roupa era muito rústica, até para isso. Eu realmente estava trabalhando em algo muito rústico. Ele pegou e pediu assim: cara, tem como você me ajudar? Eu falei: tem. Eu peguei, fui, troquei de roupa, vesti uma roupa velha, de trabalho, coloquei uma bota e saí do meu quarto. Quando eu saí do meu quarto, eu reparei uma coisa: eu não estava mais no mundo físico, no nosso mundo. Eu estava no mundo totalmente escuro, e o olho demorou para se acostumar. Ele estava com a lanterna, com um lampião, a gente começou a caminhar. Esse mundo era totalmente árido, areia, era um deserto. E aí, cara, quando o olho se acostumou, eu comecei a ver umas árvores mortas e não tinha nada. A gente andando, ele pegou e falou pra mim. Começou a conversar e eu: mano, mas o que é isso? Ele pegou e falou assim pra mim: então, pode ficar tranquilo. Eu sou responsável aqui por levar as pessoas no caminho que elas têm que percorrer, na missão delas. Enfim, não dá pra te explicar muito bem. Ele pegou e falou assim: só achei estranho que você é um médico, por que você tá seguindo esse caminho? Juro que até hoje eu não entendi isso. E a gente, conforme a gente caminhava, ele falava pra mim, a gente começava a conversar sobre o tempo que a gente trabalhou junto, a gente trabalhava no mesmo setor, e aí, de repente, a gente chega até um local onde havia ali um barracão feito de madeirite e telha. Esse barracão tinha 5 por 5, 5 por 6, mais ou menos isso. Ele abriu a porta, dentro estava cheio de ferramenta. Ferramenta de jardinagem, ferramenta de construção. Aí tinha uns baldes, a gente virou os baldes ao contrário e a gente pegou e sentou, mas não dava para enxergar nada, que estava muito escuro. Apesar que o olho meio que estava se acostumando ali e a luz do lampião fazia jus. Então o que estava à volta a gente via. Aí a gente começou a conversar, ele falou assim para mim: ó, quando a gente estiver no mundo físico, se você me perguntar sobre isso, eu te chamarei de louco, eu vou negar até a morte. Vou falar que você está muito louco. Então aqui isso está acontecendo, lá, mesmo tendo ciência, eu nego.
Aí, enfim, a gente escutou um barulho muito forte que falou assim, meu, você vai ter que ficar aqui. Você não pode andar por aí sem estar comigo. Aguenta aí que eu já volto. Ele pegou e saiu. E daí eu comecei a ouvir mais barulho. E eu fiquei com medo de ficar sozinho. Eu peguei e saí daquele ambiente. Só que a partir do momento que eu saí, estava muito escuro. Eu não enxerguei mais nada. E aí o olho voltou a se acostumar. Quando o olho voltou a se acostumar, eu comecei a dar uma andada por aquele mundo. E o que acontece? Na minha frente, se formou uma tempestade de areia. E eu tentei me abrigar. Voltei para dentro da casa. Passou a tempestade. Quando eu olhei, eu não estava mais dentro da casa. Não havia mais. Aquele cômodo não havia mais. Eu comecei a andar e no meio daquela tempestade, daquele vento, se formou 4 seres. Esses 4 seres representavam como se fossem 4 pessoas. Era um homem, era uma mulher e 3 homens. A mulher e mais um homem tinha o olho azul, mas sabe aquele azul neon que brilhava? E 2 tinham o olho amarelo. No meu, aquela compreensão ali que eu tinha, amarelo era ruim. E os outros, não sabia se eram bons. Tinha uma aura em volta deles, mas uma aura negra e muito forte. E aquela tempestade, basicamente, foram causada por eles. Eu me lembro de um homem careca, os outros eu não me lembro a aparência. Quando se dissipou a areia, eu lembro que eles se vestiam de preto, mas em volta deles havia como se fosse uma asa que se abria e se fechava. E quando se fechava em volta deles, era uma asa de aço, mas era como se fosse uma toga de juiz. Eles lembravam muito corvos. Não sei porquê, mas trazia essa sensação para mim. Eles perguntaram para mim quem é você. Na que eu ia responder, a gente viu novamente uma fonte de poder. Quando eu olhei, eu vi uma pessoa que para mim era conhecida. Eu não sei quem era, familiar. E aquela pessoa ela começou a gritar com muita raiva, muita fúria. Os olhos dela começaram a ficar vermelhos. Depois começou a trazer um traço azulado e saiu uma energia vermelha dela, puxando pro roxo. E as areias e o vento começam a se modificar. Eles falavam assim, mais um tá despertando, mais um tá despertando. E o que acontece? Ele começou a criar um vendaval em volta dele. Ele começou a dar soco em rocha. Tinha uma montanha. Só que dentro daquela montanha tinha um hospital e tinha pessoas. As pessoas daquele mundo viviam no subterrâneo. Conforme ele golpeava, a montanha ela foi se desmoronando e matou muita gente lá. E aí ele voltou, saiu daquela forma berserker e percebeu que tinha matado pessoas. Ele começou a chorar, a ficar triste, o olho dele começou a ficar amarelo. E de repente, outra aura amarelada saiu do corpo dele e começou aquela briga intensa e aquelas pessoas, aqueles 4. Ele está despertando, começaram a falar entre eles. Ele está despertando novamente, mas de uma outra forma. Isso nunca aconteceu. Não tem como ter um despertar duplo. Aí eles falaram, nós somos os 4 juízes. Julgamos sobre esse mundo. Como pode ter um quinto? Como pode despertar dessa forma? E no meio daquela confusão, daquela muvuca, eu vi uma porta. Eu passei por aquela porta e eu tava na minha cama. Bom, mano, é esse o relato. Um sonho muito louco que eu tive.